Boa tarde a todos, meu nome é Mauro, eu sou o biólogo responsável pela barragem Arroio Jaguari. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o programa, que é intitulado Programa de Controle de Atropelamentos da Fauna Silvestre. Esse programa é um programa que foi instituído desde a licença de instalação da obra ali em 2009. Então, ele vem principalmente pelo fato do aumento, né, do aumento e da criação de um fluxo de veículos dentro do canteiro de obras. Então, a partir de agora, com uma instalação da obra, você vai ter acesso, e obviamente com acesso e fluxo de veículos, a chance de atropelamentos, principalmente da fauna silvestre, ela pode acontecer, né? Então, qual que seria a ideia do programa, né? Qual que seria o objetivo desse programa? Nós vamos falar um pouquinho, mas os objetivos são divididos em dois grupos, né? Entre os objetivos, né, nós temos também uma forma de dizer que o objetivo mais geral dele é minimizar os atropelamentos da fauna silvestre nas áreas de influência do empreendimento, né? E quais seriam essas áreas de influência que nós citamos? Essa área de influência que nós estamos dizendo é os acessos internos. É claro que nós contabilizamos, por exemplo, os atropelamentos que ocorrem nos acessos à obra propriamente dito, né, na IRS 630, mas isso não é contabilizado dentro desse programa, né? Nós fizemos isso com outro objetivo. E dizendo ali um pouco mais sobre os objetivos específicos, né? Então, os objetivos específicos do programa é promover a sensibilização dos trabalhadores, né? Então, subentende-se que a pessoa, a partir do momento que ela conhece e que ela tem uma sensibilização perante o tema da fauna silvestre e de conservação ambiental, ela vai aplicar isso, né, ao seu dia a dia, né? Então, essa é uma pessoa que vai ter o maior cuidado, ou um trabalhador que vai ter o maior cuidado perante essa problemática. Então, popularmente dizendo, é o cara que vai ver um animal e não vai atropelar, né? Ele vai ter a consciência ambiental que aquela espécie precisa estar ali, né? Então, isso é uma das formas de combate, né, do programa aos índices de atropelamento. Outra forma seria o fomento da sinalização preventiva, né? Então você vai ter ali pontos já pré-identificados, pontos, nós gostamos de dizer que são pontos onde eles têm, digamos assim, um valor, ou mesmo uma questão ecológica forte, né? Ele vai ser uma beirada de arroio, normalmente tu vai ter espécies mais próximas daquilo, ou mesmo um pequeno corredor de mata que possa interligar duas manchas de vegetação. Então são pontos que são mais promissores, mas isso também não é uma via não, né? Uma regra geral, tendo, por exemplo, em vista que algumas serpentes e cobras, né, que elas são muito encontradas em acessos, fazendo aquela sua velha termorregulação, né? O animal vai lá, precisa se esquentar, vai ali num acessinho de cascalho ali de chão batido e fica ali termorregulando, né? Então isso também expõe o animal e com certeza aumenta muito as chances de atropelamento. Bem, nós podemos dizer então que as metas do programa é alertar, né, sobre o fluxo de animais silvestres, né? Nossas atividades, elas estão mudando a paisagem natural, né? Imagine que isso aqui tudo é um campo nativo, onde está sendo instalado o empreendimento, então toda essa paisagem nativa está sendo mudada e obviamente vai ter um fluxo maior de espécies silvestres ali, né? Elas estão sendo, digamos assim, afugentadas das suas áreas de vida, né? Elas precisam buscar novas áreas de vida e, logicamente, com esse aumento no fluxo, a chance que se tem de um maior incidente é muito maior. Mas a meta principal seria, é claro, a obtenção de índices nulos de atropelamento.
Outra meta também, que seria que essa informação alcançasse a comunidade, né? Uma das formas pensadas a respeito desse formato online, um pouco é isso, né? A disseminação da informação ela é muito mais rápida, né? Você tem ali um grupo que você pode compartilhar uma informação e desenvolver também uma sinalização efetiva da obra, né? Por isso que nós fazemos ali aquela velha questão de aumentar a sinalização. Bem, e qual é o público-alvo, né? Se for falar sobre o público-alvo, né? O público-alvo, então, ele é a comunidade local, né? A comunidade que é ao redor, os assentados e os trabalhadores, né? Todos os colaboradores, no modo geral. Né? Qual que é o método que nós utilizamos? Né? Qual que é a nossa receita para fazer esse trabalho? Esse trabalho ele é feito a partir de ações ativas, né? Ações ativas e educacionais. Né? Então, são ações qual um exemplo de uma ação, por exemplo, uma palestrinha. Nós vamos ali, realizamos uma palestra, realizamos um diálogo, nós estamos fazendo uma atividade educacional, perdão, essa que seria jogada. E outra coisa também é que esse programa ele está interligado com outros programas. Né? Um exemplo de programa que ele está interligado é o programa de acompanhamento e resgate da fauna silvestre. Né? Mas por quê? Porque subentende-se né, que ao resgatar uma espécie, né, ao resgatar um exemplar de fauna silvestre, a chance de ser atropelados agora vai ser nula, né? Porque ele vai ser realocado para outra área. Né? E qual é essa área que ele é realocado a jusante do barramento. Né? Então, depois do barramento, num corredor ecológico que nós temos ali, que é a questão da ponte das Mercedes, né? É uma área, um corredor ecológico já pré-definido pelos estudos ambientais realizados pelo PBA, né? Nosso Plano Básico Ambiental. Então aqui é um exemplo até de uma espécie que foi resgatada eu que resgatei essa espécie, né? Ela foi resgatada num acesso, né? Isso aqui é um acesso à supressão e depois, posteriormente, foi solta. Mas, infelizmente, algumas né, são encontradas atropeladas, então isso aqui é um pouquinho dos resultados né, que eu estou trazendo aqui do nosso monitoramento, porque a partir do momento que nós monitoramos também essa espécie, de uma certa forma, nós estamos contribuindo para o conhecimento da biodiversidade do local, então essas espécies sempre são identificadas. Né? Na identificação, nós pegamos as coordenadas geográficas de referência e simplesmente catalogamos a espécie. Né? Essa aqui é uma cobrinha cipó popular, né? Muito comum na região. Essa cobrinha que é da família das columbridae, né? Então, uma cobrinha que ela tem o seu dente no colador de veneno, ele fica bem aqui atrás, ele não é, por exemplo, igual das cruzeiras e das jararacas, né? Que elas têm aquele dente mais para frente. Os olhos delas são relativamente grandes em relação ao corpo, né? Isso também é uma das características. E ela também não possui aquele olho que nós chamamos aquele olho mais de gato, né? O olho dela é um formato mais pupila, né? Mais arredondado. Ainda que em maio, né, nós também tivemos um outro atropelamento aqui descrito por uma cobrinha capim, né? Uma cobrinha do gênero Eritrolampus. Então ela também muito abundante na região. Essa cobrinha também ela é da mesma família que a anterior, né, da família da columbrite, porém ela não possui veneno. Né? Lembrando que os animais venenosos são aqueles animais que os venenosos e os peçonhentos, os dois produzem substâncias tóxicas. Né? A diferença, por exemplo, é que o animal venenoso ele não tem um aparelho de inoculação. Né? No caso, a cobra seria o seu aparelho de inoculação, seria o dente. Então, o animal venenoso ele não tem esse aparelho, não tem como inocular o veneno. Um exemplo disso é o sapo, né? Ele produz a sua substância tóxica, mas você precisa apertar para que ela saia. Já o animal peçonhento é aquele que tem a capacidade de inocular, né? Ele produz uma substância tóxica, entretanto, ele tem ferramentas para inocular isso ou numa presa ou na sua vítima, né? Tipo uma cobra, um escorpião, uma aranha, assim sucessivamente. Então,
diferente da outra, ela não produz nenhum tipo de veneno, não é venenosa, não produz uma substância tóxica. E ela tem os hábitos semiaquáticos, né? Então ela gosta muito de regiões ou as regiões que ela ocupa são sempre corpos próximos à água, né? Bem, aqui nós vamos avançar um pouquinho, então nós vamos para julho, né? Foi no, o outro resultado também no monitoramento que nós encontramos foi o atropelamento de um Conepatus xinga, né? Um popular zorrilho. É muito conhecido na região também, né? É conhecido por produzir produzir uma espécie de urina, né? Que ele contrai suas glândulas do ânus e espirra um esguicho para afastar, né? Para afastar ou predadores ou algo do tipo que esteja ocasionando algum tipo de perigo para esse animal. E também ainda tivemos nesse mesmo mês o atropelamento no graxém do mato, né? Muito conhecido na região, né? Tem até essa espécie que nós chamamos de espécie mais sinonímia, né? Que é uma espécie mais parecida com ele, que é o graxém do campo, né? Mesmo sendo animais de gêneros diferentes, mas isso é um assunto para outro dia. E por fim, né, a placenta, que seria um tecido embrionário utilizado para fazer as trocas fisiológicas entre a mãe e o feto, né? Então ela fica trocando nutrientes, mandando nutrientes para o feto, né? Desenvolvimento do feto. É diferente, por exemplo, de um embrião de ave que tem ali dentro do seu ovo toda a sua fonte de energia, né, que vai ser o vitelo ali do ovo. Nós não temos isso, então a mãe vai mandando ao longo do tempo pela placenta nutrientes para o desenvolvimento desse feto, né? Que no caso é um feto humano, então nós também dividimos essa mesma característica com a família carnívora, né, com os canídeos, felinos, proxinídeos, entre outros, né, entre outros animais que também têm essa mesma característica que é a placenta. Bem, então esse foi um pouquinho sobre o programa, né? Eu aproveitei para dar uma pincelada sobre alguns temas e atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês em relação a alguns termos da biologia. Eu usei alguns termos um pouquinho mais técnicos, até por uma questão de aguçar um pouco a curiosidade de vocês, né? A ideia é que vocês busquem um pouquinho, não entender esse tema, volta ali o vídeo, buscam na internet, pesquisem um pouco algumas coisas, mas eu estou aberto a sugestões de temas, né? Claro que desde que esteja dentro do nosso contexto, já pré-estabelecido pelo programa Educomunicação, nós podemos trabalhar outros formatos também, né? Outras questões. Então, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato. Até a próxima e tchau.